Meu nome é Ícaro D. Mendes, tenho 41 anos. A primeira vez que vi minha irmã mais nova postando na frente da minha casa com a legenda "A Casa dos Meus Sonhos", eu fiquei olhando a tela por tanto tempo que o café esfriou na minha mão. No começo, pensei que talvez estivesse entendendo errado. Talvez Mirella estivesse sendo dramática, como sempre era nas redes. Talvez Casa dos Sonhos significasse que ela sonhava em ter algo assim um dia. Mas então passei as fotos. Minha varanda da frente, minha ilha da cozinha, meu quintal dos fundos, até o azulejo rachado ao lado da despensa que eu vivia prometendo trocar quando o trabalho acalmasse. Os amigos dela encheram os comentários de corações e elogios. Tão orgulhosa de você. Era da dona de casa. Você merece isso. Mirella respondeu quase todo mundo com emojis de coração, agindo como se tivesse conquistado algo que eu passei anos pagando. Eu digitei parabéns e enviei. Não sei por que fiz isso. Talvez porque uma parte de mim ainda quisesse que ela soubesse que eu vi. Talvez quisesse dar a ela uma chance silenciosa de parar de mentir, antes que a mentira virasse algo maior. 2 dias depois, eu estava numa reunião de alinhamento de segunda-feira, quando meu celular começou a vibrar tanto que andou pela mesa. O nome de Mirella piscou 1, 2, 3 vezes. Depois o da minha mãe. Depois Mirella de novo. Silenciei o microfone e atendi na 4ª chamada. Ícaro. Mirella disse ofegante. Você precisa consertar isso agora. O que aconteceu? Perguntei, olhando para o cronograma do projeto como se aquilo pudesse me manter calmo. Eu fui refinanciar, ela disse. As taxas baixaram. Estou tentando ser responsável. Meu estômago apertou. E o banco disse que eu não sou a dona. Ela continuou, a voz subindo. Disseram, senhora, a senhora não está na matrícula. Houve uma pausa. Eu conseguia ouvir ela engolindo o pânico. Eu não entendo, sussurrou. Eu moro aqui. É a minha casa. No meu monitor havia um post-it que dizia, mantenha-se factual. Eu tinha escrito para reuniões difíceis com clientes. Nunca imaginei que precisaria para minha própria família. Não é sua casa, eu disse baixinho. É minha. Não. Ela rebateu. Não. Isso não tem graça. Você pediu para morar aqui, respondi. Eu disse sim. Nunca transferi a propriedade. Ela começou a falar rápido, como se a velocidade pudesse dobrar a realidade. Você não pode fazer isso comigo. Eu já contei para todo mundo. Eu postei. Tenho pedreiros agendados. Mamãe disse que você não faria isso. Sonhos se realizam quando se pede permissão. Eu disse. Então encerrei a ligação. Eu não me senti triunfante. Me senti cansado. O tipo de cansaço que se instala nos ossos depois de anos, sendo a pessoa confiável que todo mundo confunde com descartável. Quando chequei o celular mais tarde, havia 83 chamadas perdidas da minha mãe. Para entender como chegamos até aqui, é preciso voltar anos atrás, para a primeira vez que minha família decidiu que minha estabilidade era algo que eles podiam pegar emprestado sem pedir. Eu sou gerente de projetos numa empresa de tecnologia para a construção civil nos arredores de São Paulo. Não sou chamativo. Gosto de planilhas limpas, cronogramas organizados e pagamentos que caem em dia. Meu salário é bom, mas não é mágica. Depois de impostos, plano de saúde e contribuições para a aposentadoria, construí toda a minha vida em torno do que entrava e do que precisava sair. Mirella tem 36 anos. Ela é charmosa do jeito que faz estranhos quererem salvá-la. Ri com facilidade, chora com facilidade também, especialmente quando chegam as consequências. Quando crescemos, ela era a criativa, a emocional, aquela que todo mundo protegia. Eu era o filho responsável. Na época, parecia um elogio. Na vida adulta, virou uma sentença. Quando nosso pai morreu, minha mãe recebeu o dinheiro do seguro de vida, o suficiente para quitar a casinha dela e manter uma reserva. Ela disse a todos que estava bem, mas depois disso manteve um caderno emocional silencioso do que cada um devia a ela. Mirella voltou para casa aos 28 anos por alguns meses. Aqueles meses viraram 5 anos. Eu tinha meu próprio apartamento, minhas próprias contas, minha própria rotina, mas sempre que alguém precisava de ajuda, meu telefone tocava primeiro. Calhas para minha mãe, conserto de carro para Mirella, depósitos de aluguel, uma boutique online que fracassou, buracos no aluguel, supermercado, emergências que de alguma forma sempre viravam minhas emergências. Toda vez que eu hesitava, minha mãe dizia,
Ícaro, ela é sua irmã. E toda vez que eu cedia, eu dizia a mim mesmo que estava comprando paz. A casa era para ser minha recompensa. Economizei por anos, sem viagens caras, sem carro zero, sem gastos loucos. Em 2020, comprei uma casa de 3 quartos e 2 banheiros num bairro tranquilo. Foi a maior responsabilidade da minha vida, e parecia minha porque era minha. Um ano depois, a vida de Mirella desmoronou. O namorado prometeu futuro e a deixou com aluguel atrasado, malas feitas e uma mensagem de voz às 23h47. Vou ficar na rua, ela chorou. Por favor, só preciso de um lugar por um tempinho. Eu deveria ter dito não. Não disse. No começo ela era grata. Comprou o supermercado uma vez, limpou a cozinha uma vez, me abraçou e disse: não sei o que seria de mim sem você. 2 semanas depois, começou a chamar a casa de nossa. Um mês depois, começou a chamar de minha. E eu deixei as primeiras correções passarem, sem perceber que ela não estava se enganando. Estava ensaiando. A tomada de Mirella não aconteceu de uma vez. Se tivesse acontecido, talvez eu tivesse parado antes. Aconteceu devagar, educadamente, quase invisivelmente, do jeito que as pessoas testam um limite e sorriem quando você finge não notar. Primeiro foi a correspondência. Alguns envelopes com o nome dela, depois pacotes, depois a CNH atualizada para meu endereço sem pedir. Depois foi a mobília mudada enquanto eu estava no trabalho. Um abajur do corredor para o quarto dela. Uma cadeira do meu escritório arrastada para a sala porque combinava mais com o clima. Coisas pequenas, fáceis de se convencer que não valia a pena se importar. Depois veio o papel de parede. Cheguei em casa num sábado à tarde, carregando amostras de tinta para meu escritório, já cansado de uma semana de reuniões, e encontrei Mirella na minha sala com um rolo de papel de parede floral aberto no chão. O que é isso? Perguntei. Ela olhou para cima como se eu tivesse interrompido o estúdio dela. É para a parede de destaque. Eu não pedi parede de destaque. Ela riu baixinho. Ícaro, você nunca decora. A sala está sem graça. Eu não quero papel de parede. O sorriso dela afinou. Por que você sempre é tão intenso? Então ela começou a tirar o adesivo como se minha resposta fosse ruído de fundo. Esse virou o ritmo da casa. Sem gritos, sem portas batendo, só uma substituição silenciosa, constante. Mirella fazia algo sem pedir. Eu contestava. Ela se fazia de magoada. Minha mãe ligava depois e dizia que eu estava sendo rígido. Ela está transformando o lugar num lar, mamãe disse uma vez. É o meu lar, respondi. Ela é sua irmã, mamãe disse, como se isso resolvesse a propriedade. A contribuição de Mirella diminuiu do mesmo jeito que a gratidão dela. No começo, ofereceu dinheiro para as contas e um pouco de aluguel. Durou 3 meses. Depois virou menos. Depois virou, eu comprei o supermercado, isso conta. Depois virou nada. Quando eu tocava no assunto, ela me olhava como se eu tivesse pedido para ela dormir na rua. Você quer cobrar aluguel da própria irmã? Dizia. Isso é frio. Eu quero que você ajude com as contas que você aumenta. Ela cruzava os braços. Estou tentando, Ícaro. Mas tentar no idioma de Mirella significava pretender fazer algo algum dia, preferivelmente depois que outra pessoa já tivesse pago. Os custos se somavam. A conta de luz subia porque ela deixava a secadora ligada o tempo todo. As contas de água disparavam. O supermercado acabava mais rápido. Depois vieram os consertos maiores. O ar-condicionado, o vazamento no telhado, a lava-louças. Mirella ficava na cozinha, enquanto eu olhava as notas e suspirava com simpatia. Ser dono de casa é tão estressante, disse uma vez, pegando um iogurte que eu tinha comprado. Eu olhei para ela. É, especialmente quando só uma pessoa é dona da casa. Ela revirou os olhos e subiu. Minha mãe soube, claro. Sempre soube da versão em que Mirella estava magoada e eu era duro. Mirella está tentando, dizia. Você sempre age como se ela fizesse de propósito. Ela postava fotos do meu quintal e chamava de meu santuário. Talvez você devesse ficar feliz que ela finalmente se sente estável. Lá estava de novo. Estável. Essa palavra me seguia como um cobrador. Minha estabilidade era tratada como clima, algo que simplesmente existia, algo que todo mundo podia se abrigar quando chovia. Ninguém queria falar sobre como eu construía aquilo. Quantas vezes eu disse não para mim mesmo? Quantas noites eu fiquei com planilhas enquanto Mirella corria atrás de outro sonho com o dinheiro dos outros? A pior conversa aconteceu na cozinha da minha mãe,
porque de alguma forma ainda era ali que as decisões de família eram tomadas, mesmo quando eram sobre a minha vida. Mirella rolava anúncios de imóveis no celular enquanto mamãe enchia o café. Lembro da luz da tarde na mesa, o potinho de sachês de açúcar, a sensação de que algo estava vindo. Eu só quero algo que seja meu, Mirella disse baixinho. Mamãe esticou a mão e apertou a dela. Você merece isso. Mirella olhou para mim. Digo, esta casa. Eu pisquei. O quê? A casa, ela disse, como se explicasse algo óbvio. Basicamente já é minha, né? Eu coloquei trabalho nela. Eu encarei ela. Não é basicamente sua, é minha. Mamãe franziu a testa. Ícaro. Não, eu disse. Ela mora aqui porque eu permiti. Isso não faz a casa ser dela. Os olhos de Mirella encheram de lágrimas na hora, mas eu a conhecia tempo demais para confundir lágrimas com inocência. E você é solteiro, mamãe disse. Não precisa de uma casa de 3 quartos. Mirella precisa de estabilidade. Eu comprei, eu disse. Eu pago. E você é bom nisso, mamãe respondeu como se fosse um elogio. Você é bom em carregar coisas. Essa frase ficou comigo porque soava como amor até eu ouvir a exigência por baixo. Mirella se inclinou para a frente, voz suave de novo. Talvez você pudesse transferir para mim eventualmente. Não agora, só quando fizer sentido. Quando faz sentido? Em breve, mamãe disse rápido. Quando Mirella estiver de pé de novo. Mirella assentiu. Eu faço os pagamentos. Posso dar conta. Só preciso de uma chance. Eu não gritei. Não saí batendo porta. Fiquei sentado e ouvi as duas discutindo minha casa como se fosse um patrimônio familiar, esperando ser entregue para quem tinha a história mais triste. Eu assinei o financiamento, eu disse. Não vou transferir a matrícula. O rosto da mamãe endureceu. Por que você é tão difícil? Não sou difícil, sou cuidadoso. As lágrimas de Mirella sumiram rápido. Então você não confia em mim. Não é sobre confiança, eu disse. Mas era. Era sobre dívidas não pagas. Promessas quebradas, os pagamentos de cesta que nunca chegavam, o estoque da boutique ainda nas caixas, o jeito como ela amava um recomeço, mas nunca respeitava o que custava para outra pessoa. Elas deixaram o assunto morrer aquele dia, mas não soltaram, só mudaram de tática. Mirella começou a chamar a casa de Casa dos Meus Sonhos nas conversas. Mamãe chamava de a Casa da Mirella, quando falava com parentes. No dia de ação de graças, minha tia parabenizou Mirella por virar dona de casa. E Mirella sorriu como rainha recebendo tributo. Não corrigiu ninguém. Eu deveria ter corrigido todo mundo ali. Deveria ter me levantado, batido o copo e dito, só para deixar claro, eu sou o dono daquela casa. Mas eu estava cansado. Cansado de ser o difícil. Cansado de deixar os encontros familiares desconfortáveis contando a verdade. Então fiquei quieto. E meu silêncio virou prova para elas. Quando Mirella fez o post, elas já tinham ensaiado a mentira tantas vezes que não soava mais como mentira para elas. Ela posou na frente da minha porta segurando uma chave de papelão grande, sorrindo como se alguém tivesse entregado a vida que ela merecia. O tour de fotos mostrava tudo. Minha ilha da cozinha, meu corredor, meu quintal, o azulejo rachado da despensa que eu não troquei, porque estava ocupado pagando as emergências dos outros. Então vi a frase que fez meu estômago cair. Mal posso esperar para refinanciar e tornar realmente minha. Foi quando entendi que não era mais só vergonhoso. Não era mais Mirella brincando de faz de conta por likes. Era uma ameaça vestida de sonho. A palavra refinanciar ficou na minha cabeça o resto do dia como um alarme que não desligava. Depois do trabalho, sentei na escrivaninha e abri todos os arquivos da casa. Documentos de escritura, matrícula, extrato do financiamento, apólice de seguro, carnês de IPTU, contas de luz, todo mundo tinha meu nome. Ícaro D. Mendes. Não de Mirella, não da minha mãe, meu. Chequei a conta bancária em seguida. O débito automático do financiamento caía todo mês como um relógio. O seguro saía da minha conta. Os impostos estavam no meu nome. Água, luz, internet, até a garantia da casa, tudo meu. Eu mantive as contas no meu nome porque uma parte de mim nunca confiou completamente que Mirella pagaria. E agora, agradecia por esse instinto. Depois liguei para o banco. A mulher do outro lado tinha a voz calma de quem já explicou a realidade jurídica para pessoas em pânico. Ninguém pode refinanciar um imóvel se não estiver na matrícula, disse.
Sua propriedade está clara. Agradeci, desliguei e fiquei muito quieto. A propriedade estava clara para o banco, estava clara para o cartório, estava clara para todo o papel que importava. As únicas pessoas confusas eram as que se beneficiavam de fingir confusão. A próxima ligação foi para um advogado. Não liguei porque queria vingança. Não queria humilhar Mirella. Não queria minha mãe chorando para os parentes dizendo como eu era cruel. Queria proteção contra o tipo de confusão familiar que começa com "somos família" e termina com alguém tentando tomar o que você construiu. O advogado fez perguntas simples. Ela paga aluguel? Não. Existe contrato por escrito? Não. Há quanto tempo ela mora aí? Mais de 1 ano. Então você precisa tratar isso juridicamente, disse. Se quiser ela fora, siga o processo de notificação correto. Se quiser que fique, coloque tudo no papel. De qualquer jeito, pare de confiar em acordo verbal. Acordo verbal. Quase me fez rir. Na minha família, acordo verbal significava que eu entendia o que todo mundo precisava de mim e eles entendiam que eu eventualmente cederia. Não dessa vez. Montei o plano do mesmo jeito que monto o cronograma de projeto no trabalho. Data de início, termos, prazos, responsabilidades, riscos, documentação. Redigi um contrato de locação mês a mês com aluguel abaixo do mercado porque ainda não queria puni-la. O valor justo na região era bem mais alto. Mas coloquei um número que ela conseguiria pagar se parasse de tratar delivery, roupas e ingressos de show de última hora como necessidades básicas. O contrato era claro. Aluguel no dia 1 grau, contas transferidas para o nome dela em 30 dias, nenhuma reforma sem aprovação por escrito, nenhuma reivindicação de propriedade, nenhum pedreiro sem meu consentimento, expectativas básicas de manutenção, só mês a mês. Depois redigi a notificação. Se ela recusasse assinar e começar a pagar, teria 60 dias para sair. Imprimi tudo. O barulho da impressora pareceu mais alto do que deveria, como se a própria casa soubesse que algo estava mudando. A culpa veio primeiro. Sempre vinha. Meu corpo estava treinado havia anos para interpretar o desconforto dos outros como minha emergência. Imaginei Mirella chorando, minha mãe me chamando de frio, parentes sussurrando que eu mudei desde que comecei a ganhar bem. Então outro sentimento subiu por baixo da culpa. Alívio. Pela primeira vez em anos, eu não estava reagindo à última crise. Estava escolhendo. Fiz backup de tudo. Capturas de tela do post de Mirella, comentários agradecendo os parabéns, mensagens onde ela chamava de casa dela, textos da minha mãe se referindo como a casa da Mirella, fotos das mudanças não autorizadas, recibos de concertos, pagamentos do financiamento, contas de luz. Salvei a pasta com um nome simples, casa. Naquela noite, Mirella chegou em casa cantarolando, balançando uma sacola de delivery como se o mundo tivesse se organizado ao redor dela de novo. Ei, disse animada, viu meu post? Vi. Ela sorriu. Está bombando. O pessoal está super apoiando. Precisamos conversar. O sorriso dela desmanchou. Sobre o quê? Sobre a casa. Sobre o que você está falando para as pessoas. Sobre o que tentou fazer no banco. Ela revirou os olhos. Ícaro, relaxa. É rede social. Não é só rede social. É meu nome na matrícula. Ela acenou com a mão como se papelada fosse detalhe técnico. Somos família. Basicamente é minha. Essa frase caiu diferente dessa vez. Antes me deixava com raiva. Agora me deixava certo. Não discuti com ela no corredor. Não implorei que entendesse que propriedade legal não era humor. Fui para meu quarto, abri o notebook e marquei uma reunião de família na casa da minha mãe. Minha mãe adorava reuniões de sábado porque podia fazer café, controlar os lugares e fingir que a mesa a tornava neutra. Quando cheguei, a televisão estava desligada e a sala cheirava a creme de canela. Mirella já estava lá com um suéter novo, sentada como quem vai ser celebrada. Mamãe a abraçou e disse alto, minha dona de casa. Mirella deu um sorrisinho para mim. Coloquei a pasta na mesa e sentei. Os olhos da mamãe estreitaram. O que é isso? Documentos. Mirella riu. Meu Deus, Ícaro, você trouxe papelada para a conversa de família? Sim, eu disse. Porque isso não é sentimento. É uma casa. A sala mudou. Abri a pasta e deslizei a matrícula primeiro. Meu nome, eu disse. Só meu nome. Mirella não tocou. Mamãe olhou e desviou o olhar. Nós sabemos que está no seu nome.
Mamãe disse rispidamente. É isso que estamos tentando consertar. Não é algo que precisa de conserto. Mirella se inclinou para a frente, olhos brilhando de raiva. Então o quê? Você vai segurar isso para sempre na minha cabeça? Não. Vou colocar termos. Deslizei o contrato de locação. Mirella encarou. Você vai me cobrar aluguel? É locação mês a mês. Aluguel reduzido. Contas no seu nome. Nenhuma reforma sem aprovação. Mamãe pareceu enojada. Isso é cruel. É normal, respondi. Adultos pagam pela moradia. A voz de Mirella subiu. Eu não consigo pagar isso. Consegue. Só não quer. A boca dela abriu. Mantive o tom calmo porque sabia que se soasse emocional, elas usariam isso em vez dos fatos. Eu vi seus gastos. Delivery, ingressos, roupas novas. Não julgo suas escolhas. Só digo que moradia tem que virar uma delas. Mamãe apontou para mim. Você sempre foi frio, controlador. Engoli, mas não cedi. Não sou controlador. Estou me protegendo. A voz de Mirella amoleceu então, e reconheci a tática antiga antes mesmo de terminar meu nome. Ícaro disse. Eu achava que você me amava. Achava que queria que eu ficasse bem. Quero. Por isso estou fazendo isso agora, enquanto ainda pode ser resolvido com calma. Os olhos da mamãe encheram de lágrimas. Como você pode fazer isso com a própria mãe? Quer que eu fique preocupada com Mirella? Você pode se preocupar, eu disse, mas não pode resolver com meu financiamento. O rosto de Mirella endureceu. E se eu não assinar? Deslizei a notificação. Então você tem 60 dias para sair, legal e pacificamente. Ela olhou o papel como se tivesse dentes. Você não faria isso, sussurrou. Faria. Eu disse, porque não consigo mais viver assim. O celular da mamãe vibrou. Ela olhou e o rosto apertou. É sua tia. Viu o post da Mirella e quer saber quando pode vir ver a casa. Pela primeira vez naquela tarde, Mirella pareceu assustada. Os olhos dela voaram para mim, quase suplicantes, como se quisesse que eu a salvasse da mentira que construiu. Mas eu não salvei. Levantei e recolhi a pasta. Você pode contar para ela quando quiser. Eu disse, mas eu cansei de fingir. Mirella pulou. Você está destruindo a minha vida. Olhei para minha irmã, para minha mãe, para a mesa onde meus sacrifícios foram tratados como patrimônio familiar por anos. Não, eu disse. Estou devolvendo para vocês. Mamãe também levantou. Ícaro, não saia. Somos família. Parei na porta. Eu sou família, eu disse. É por isso que estou sendo honesto. O contrato é justo, o prazo é justo, o limite é firme. Então saí antes que conseguissem transformar minha clareza em culpa de novo. As ligações começaram antes mesmo de eu chegar no carro. Primeiro Mirella, depois minha mãe, depois Mirella de novo. Os nomes piscavam na tela como luzes de alerta, mas deixei todas caírem na caixa postal. Sentei atrás do volante com as duas mãos no volante, respirando devagar, esperando o tremor nos dedos parar. Por anos, fui treinado para responder imediatamente. Se Mirella chorava, eu consertava. Se mamãe suspirava, eu pedia desculpas. Se alguém dizia a palavra família com decepção suficiente, eu pegava o talão de cheques, a agenda, a paciência ou o que mais precisassem de mim. Naquele dia, fiz algo que parecia quase radical. Dirigi para casa em silêncio. Minha casa parecia diferente quando entrei na garagem. Não porque algo tivesse mudado por fora, mas porque pela primeira vez em anos, olhei para ela sem me perguntar se tinha permissão para protegê-la. A varanda ainda precisava de vassoura. O azulejo rachado da despensa ainda precisava ser trocado. O carro de Mirella ainda estava estacionado na frente, como se ela tivesse todo o direito de estar ali, mas a mentira finalmente estava exposta. Naquela noite as mensagens vieram em ondas. Mirella começou com raiva. Disse que eu a humilhei. Disse que todo mundo estava perguntando por causa do meu comentário estranho de parabéns e da situação do banco. Disse que eu a fiz parecer mentirosa. Fiquei olhando aquela frase por muito tempo. Eu não a fiz parecer mentirosa. A mentira fez. Depois ela mudou para súplica. Disse que não tinha para onde ir. Disse que eu sabia como a vida tinha sido dura para ela. Disse que só queria o que eu já tinha, e era cruel eu ter tanto enquanto ela não tinha nada estável. Os áudios da minha mãe eram piores porque vinham embrulhados em luto. Ícaro, não te criei para ser tão duro. Sua irmã precisa de você.
Você sempre foi forte. Por que não usa essa força para ajudar em vez de machucar? Então, finalmente, a mensagem que eu esperava. Você está destruindo esta família. Quase respondi com todas as verdades feias que engoli por anos. Quis perguntar por que a família só ficava unida quando eu pagava a cola. Quis perguntar por que a vergonha de Mirella importava mais que minha propriedade legal. Quis perguntar por que minha mãe conseguia olhar para o filho que carregava tudo e ainda chamá-lo de egoísta por largar o peso. Em vez disso, esperei até de manhã. Quando meu sistema nervoso acalmou, escrevi uma única mensagem e enviei para as duas. O contrato permanece. A notificação de 60 dias permanece. Estou disposto a ajudar Mirella a procurar apartamento, mas não vou transferir a matrícula. Não vou discutir isso por telefone. Coloquem qualquer coisa importante por escrito. Só isso. Sem defesa, sem súplica, sem ensaio emocional. Só um limite. Mirella não assinou o contrato. Eu sabia que não assinaria. Assinar significaria admitir a verdade, e a verdade era a única coisa que ela passou meses decorando ao redor. Em vez disso, passou as semanas seguintes tentando me pressionar de todos os lados. Contou para parentes que eu tinha prometido a casa e mudei de ideia por ciúme. Contou para amigos que eu estava despejando ela porque não suportava vê-la feliz. Contou para minha mãe que eu sempre tive ressentimento porque as pessoas gostavam mais fácil dela. Ouvi tudo em pedaços. Um primo me mandou mensagem constrangido. Uma tia perguntou se houve algum mal-entendido. Um amigo da família escreveu: "Não quero me envolver, mas é verdade que você deu a casa para Mirella." Pela primeira vez não expliquei demais. Respondi com uma frase só. A casa sempre foi legal e financeiramente minha, e Mirella tinha permissão para morar temporariamente. Alguns acreditaram, outros não. Parei de medir minha paz porque entendia. Em casa, Mirella ficou quieta de um jeito teatral. Deixava armários abertos, deixava roupa molhada na máquina. Olhava através de mim em vez de para mim, como se eu fosse o intruso. Minha mãe veio 2 vezes sem avisar, e nas 2 eu fiz ela ficar na varanda. "Você vai mesmo me fazer falar com você aqui fora?" perguntou na segunda vez, chocada. "Sim", eu disse, "porque toda conversa lá dentro vira outra forma de fingir que esta casa pertence à família." O rosto dela se contorceu. "Você parece um estranho." "Não", eu disse. "Eu pareço o filho que vocês nunca precisaram ouvir antes." Isso doeu nela. Eu vi. Por um segundo quase voltei atrás, mas não voltei. No dia 45, meu advogado enviou a carta formal. Linguagem clara, tom neutro, sem insultos, sem ameaças além do que a lei já permitia. Mirella tinha 15 dias restantes para desocupar a menos que assinasse o contrato e pagasse o aluguel devido. Aquela carta mudou o ar da casa. Pela primeira vez, Mirella parou de representar indignação e começou a fazer as malas. Não rápido, não com graça, mas fez. Caixas apareceram no corredor. Roupas sumiram da lavanderia. O papel de parede floral que ela colou à força na minha sala ficou onde estava, soltando um pouco num canto, como se até ele soubesse que nunca pertenceu ali. 2 dias antes do prazo, ela ficou na cozinha enquanto eu fazia café. "Espero que você esteja orgulhoso", disse. Olhei para ela. Olhei de verdade. Minha irmã mais nova, 36 anos, ainda esperando que alguém transformasse consequências em conforto. "Não estou orgulhoso", eu disse. "Estou cansado." Os olhos dela brilharam. "Você sempre acha que é melhor que eu." "Não", eu disse baixinho. "Acho que aprendi a sobreviver sem tornar outras pessoas responsáveis por isso." Ela virou antes que eu pudesse ver se acertou. No dia da mudança, minha mãe ficou na garagem enxugando os olhos, enquanto Mirella carregava caixas para o SUV de uma amiga. Não foi dramático como eu esperava. Sem gritos, sem polícia, sem vizinhos olhando das janelas. Só uma tarde cinzenta, caixas de papelão e a estranha tristeza de fazer a coisa certa tarde demais. Antes de entrar no carro, Mirella se virou para mim. "Espero que você esteja feliz." Respirei fundo. "Não estou feliz com isso", eu disse. "Estou aliviado por finalmente estar sendo honesto." Ela pareceu querer dizer algo mais, mas as palavras não vieram. Entrou no carro, e o SUV saiu com minha mãe seguindo atrás como um cortejo fúnebre. Depois que foram embora, fiquei na porta por muito tempo. A casa soava diferente. Sem passos no andar de cima, sem secadora às 00:30, sem armário batendo só o suficiente para me punir, sem começar briga.
O silêncio não estava vazio, estava limpo. Na manhã seguinte troquei as fechaduras. Não por vingança, por procedimento padrão. Reiniciei o código de segurança. Verifiquei todas as janelas, transferi tudo completamente de volta para meu controle e configurei alertas para qualquer tentativa de mudança. Andei por cada cômodo com um caderno, anotando o que precisava de reparo. Rodapés arranhados, carpete manchado, puxador solto, remoção do papel de parede. Então cheguei na despensa. O azulejo rachado ainda estava lá. Por algum motivo, foi isso que me fez chorar. Não pelo azulejo em si, mas porque lembrei quantas vezes passei por cima dele, correndo para resolver a emergência dos outros. Quantas vezes disse a mim mesmo que consertaria depois. Depois, quando Mirella estivesse estável. Depois, quando mamãe parasse de se preocupar. Depois, quando a família estivesse mais calma. Sempre havia um depois para mim. Sempre havia urgência para os outros. Um mês se passou antes que minha mãe me contatasse de novo. A mensagem era curta. Saudade. Fiquei olhando por muito tempo antes de responder. Também sinto saudade. Posso te encontrar para um café. Ela veio na defensiva, como se esperasse que eu a punisse. Não puni. Sentamos numa mesa de canto num café. Duas pessoas que se amavam, mas construíram uma relação em torno do tipo errado de sacrifício. Eu achava que estava ajudando ela. Mamãe disse finalmente. Eu sei. Achava que você conseguia carregar mais. Conseguia, eu disse. Esse era o problema. Só porque consigo carregar algo não significa que pertence às minhas costas. Ela olhou para o café. Eu disse a frase que treinei a semana toda. Eu amo você. Amo Mirella. Não vou financiar a vida dela. Essas coisas podem ser todas verdadeiras ao mesmo tempo. Minha mãe não gostou, mas pela primeira vez ouviu. Mirella manteve distância depois disso. Às vezes mandava mensagens educadas que pareciam escritas com cuidado, talvez com alguém aconselhando. Espero que esteja bem. Feliz aniversário. Vi isso e lembrei de você. Respondi educadamente, mas não reabri a porta. Meses se passaram. A história esfriou. As pessoas acharam novos assuntos. Mirella parou de chamar minha casa de casa dos sonhos porque não tinha mais cômodos para fotografar. Minha mãe aos poucos aprendeu a não trazer os problemas dela para mim embrulhados no nome de Mirella. E eu comecei a morar na minha casa de novo. Tirei o papel de parede. Pintei meu escritório da cor que eu queria antes de começar a negociar minha própria vida. Cozinhei jantar sem pressa. Dormi sem ficar escutando tensão no corredor. Troquei o azulejo rachado da despensa numa tranquila manhã de sábado, ajoelhado no chão com rejunte nas mãos e lágrimas nos olhos. Não foi uma vitória, foi uma correção. E a correção me ensinou algo que nunca vou esquecer. Família pode te amar e ainda aprender a te usar se você nunca disser não. Estabilidade não é um recurso público. Bondade não é consentimento. E se você não proteger seu nome nos documentos, alguém vai transformar sua vida na história deles. Meu nome é Ícaro D. Mendes. Tenho 41 anos. Minha irmã postou minha casa como casa dos sonhos dela. Minha mãe tentou me fazer sentir culpa para entregar, e por um tempo quase acreditei que me proteger me tornava cruel. Mas eu não era cruel. Eu era o dono, e finalmente voltei para casa.